Só sei que nada sei. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Você já falou isso daí alguma vez? Você sabe quem falou? E você sabe o que isso tem a ver com a terapia cognitiva comportamental? Conhece-te a ti mesmo. Essa é a essência de todo o ensinamento de um dos grandes pensadores da Grécia Antiga, Sócrates. Sócrates procurava passar a maior parte do seu tempo envolto em seus pensamentos solitários, às vezes junto com os seus discípulos. O objetivo era ajudá-los a buscar a verdade. Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, ele preferia levar seus ensinamentos como troca na forma de perguntas e respostas a todos os cidadãos que ele encontrava em seu caminho. Sócrates tinha um meio específico de levar os seus ensinamentos. Ao invés de fazer afirmações, ao invés de falar alguma coisa, ele perguntava. Para Sócrates, o homem, antes de buscar qualquer conhecimento fora, ele precisa inicialmente se conhecer. O diálogo socrático é dividido em duas fases. A primeira é a refutação. Sócrates chegava nas pessoas para falar de um determinado assunto e ele perguntava. Ele nunca chegava com uma afirmação com uma resposta pronta. Ele perguntava. Um exemplo, se ele quisesse levar alguém a entender o que era um ato corajoso, ele não explicava o que era esse ato para a pessoa, ele perguntava para a pessoa: você consegue me dar exemplo de pessoas que você aparentemente vê como corajosas? Você consegue me dar exemplos de atos que você entende como corajoso? Então, a partir desse diálogo, ele levava a pessoa a pensar, a chegar a uma conclusão a respeito de algumas coisas que ele queria que a pessoa chegasse. Então, ele nunca, como eu já falei anteriormente, ele nunca dava respostas. Ele dava as perguntas que levavam às respostas. A verdade já está no próprio homem, mas ele não pode atingi-la, porque não só está envolto em falsas ideias, em preconceitos, como está desprovido de métodos adequados. Sócrates identifica como virtude quando o homem consegue derrubar essas barreiras que são as que podem bloquear o conhecimento do homem, que ele tenta destruir, quebrar com essas questões que ele leva. Então ele chama de virtude quando o homem consegue ultrapassar, quebrar essas barreiras e chegar a uma resposta, chegar a alguma conclusão. Tá, mas por que eu tô falando tudo isso, se o meu canal é de terapia cognitiva comportamental? Porque a principal ferramenta da terapia cognitiva comportamental é o questionamento socrático. Vamos entender um pouco melhor sobre esse questionamento. Alguns vídeos eu falei sobre pensamentos disfuncionais. Se você não viu, vou deixar o card aqui, dá uma corrida lá depois desse vídeo e assiste. O terapeuta usa o questionamento socrático auxiliando no caminho para que o atendido ou assistido derrube esses pensamentos disfuncionais, chegando a uma virtude, chegando a um conhecimento que está dentro dele mesmo, que, como eu sempre digo nas sessões, não tem o certo, não tem o errado, tem o que é melhor para você. Então, o que é melhor para você, como eu disse na frase de Sócrates lá atrás, está dentro de você já. Você precisa, às vezes, de um auxílio para quebrar barreiras e entender o que está aí dentro. O Aaron Beck, lembra daquele senhor simpático, sorridente, que eu falei num vídeo atrás? Vou deixar o card aqui também. Ele chamava esse diálogo socrático, esse acompanhamento que o terapeuta faz, como uma descoberta guiada. É como se o terapeuta pegasse na mão da pessoa e guiasse por um caminho para chegar a uma conclusão de alguma questão que está prejudicando a pessoa naquele momento. Tá, isso é bonito, Sócrates tinha uns pensamentos legais, a teoria da terapia cognitiva é legal, mas como tudo isso pode ajudar você no seu dia a dia? Não sei. Imagine que você tem uma emoção muito forte. Imagina que você está passando por uma crise de ansiedade. Talvez isso seja resultado de um pensamento disfuncional que você acabou de ter. Sobre isso eu também tenho um vídeo no canal. Com o questionamento socrático, com as perguntas que você mesmo pode fazer para você,
Você pode chegar à conclusão de que esse pensamento disfuncional que veio na sua cabeça como algo real e te causou essa ansiedade ou qualquer outro distúrbio aí emocional, que esse pensamento é uma crença, é uma coisa que ainda não existe, que pode nem ser que aconteça ou que você esteja enxergando de uma maneira distorcida. Aí entra o terapeuta ou você mesmo para chegar numa conclusão através de outros questionamentos, de outras maneiras de pensar a respeito daquela situação que está te incomodando, de outras formas de enxergar determinada pessoa, de outras formas de enxergar determinada situação. Só uma observação agora quando eu digo o terapeuta ou você, porque a base também da terapia cognitiva é fazer com que você, que está sendo acompanhado por um psicólogo cognitivo, seja o seu próprio terapeuta. Uma das funções da terapia cognitiva é ensinar você a seguir com as suas próprias pernas, seguir em frente sozinho. Então, claro, de início você pode precisar de uma ajuda, você vai aprender técnicas que você vai se auto-aplicar para conseguir seguir. Vamos dar um exemplo para você entender melhor tudo isso, esse questionamento, como que funciona isso na terapia e como você pode fazer isso com você mesmo. Imagina uma mãe falando para você, ou você mesmo pode ter esse pensamento: eu não sou uma boa mãe porque eu gritei com meu filho quando ele não estava tendo um comportamento muito bom. Talvez não seja tão comum esse questionamento de eu não ser uma boa mãe por causa disso, mas é comum as pessoas gritarem com os filhos. O que um terapeuta poderia perguntar, ou o que você mesmo poderia se perguntar? O que é ser uma boa mãe? Eu deixo aqui até um exercício para você pegar um papel e escrever mesmo. O que é ser uma boa mãe para você? Quais são as características que uma boa mãe tem que ter? E quais são as características que uma boa mãe não tem que ter? Aí depois que você tiver com essa lista, você olhando para ela, eu te pergunto novamente: quais dessas características você tem? Uma outra forma de você trabalhar também é pensar em alguém que você imagina que você tem como padrão de boa mãe. O que aquela pessoa tem? Você pode sentar, você pode também listar no papel tudo que você vê naquela pessoa que você imagina que é uma boa mãe. E de novo, olhar para esse papel e perguntar quais dessas características você tem. E tudo bem, você gritou com o seu filho, mas o que uma boa mãe faria depois de ter gritado com o filho que teve um comportamento mau? Qual seria o procedimento? Quando você gritou com o seu filho, agora vamos olhar para você mesmo. O que você estava pensando naquele momento? O que você estava sentindo naquele momento? Que você acabou fazendo uma coisa ruim, como do seu ponto de vista, mas o que você estava passando naquele momento? E antes de gritar com o seu filho, o que você estava pensando? Agora uma pergunta um pouco mais difícil talvez de responder, mas as habilidades que uma boa mãe tem que ter, você, outra pessoa, já nasce com isso ou ela pode ser aprendida? Claro que numa sessão não são todas essas perguntas que são feitas, mas eu dei alguns exemplos aqui de várias perguntas que podem ser feitas em uma simples situação, de quando você se sentiu uma mãe que não tão boa por ter gritado com o seu filho. Então eu quero que você entenda exatamente isso. O pensamento socrático que eu citei lá atrás, que eram os questionamentos que Sócrates fazia com as pessoas que ele encontrava para chegar a algumas respostas que as pessoas mesmas tinham dentro delas, é exatamente isso que o terapeuta cognitivo faz numa sessão. Ele questiona para conseguir tirar de dentro da pessoa, de dentro de você, algumas respostas que talvez você mesmo tenha. E aí você chega a algumas conclusões baseadas exatamente em seus ensinamentos. Então, resumindo tudo isso, o terapeuta cognitivo, ele trabalha com as suas crenças para quebrar esses pensamentos disfuncionais e chegar a um resultado favorável para você em questões emocionais e pensamentos, que, como eu falei lá atrás, Sócrates chamava de virtudes. Então o terapeuta cognitivo, ele trabalha para que você consiga atingir as suas virtudes. Ficou alguma dúvida? Gostou dessa ligação? É a segunda vez que eu ligo a terapia cognitiva com um filósofo. Por quê? Porque tem muita base filosófica toda a terapia cognitiva. Tem muita gente que pode pensar que a fenomenologia é uma abordagem da psicologia que usa muito filosofia, mas a terapia cognitiva também tem muita raiz aí. Então eu te convido a curtir esse canal, compartilhar essa ideia com as outras pessoas, seguir, se inscrever nesse canal,
Quanto mais você compartilha, quanto mais você inscreve, quanto mais você comenta alguma coisa aqui, você vai estar ajudando esse canal a ser divulgado para mais pessoas. Você vai estar me ajudando a entender que esse canal está sendo legal para você também. Compartilhe, comente alguma coisa aqui. Eu continuo fazendo minhas gravações sobre o vídeo de autoestima, que logo vai sair. Como eu falei, não vai ser um, vão ser alguns, porque eu estou colhendo alguns depoimentos bem legais. E eu vou continuar fazendo algumas coisas de marketing digital para psicólogo, que eu vejo aí que eu estou um pouco parado. Tem novidade, estou fazendo um vlog neste mesmo canal. Se você não viu, corre lá, mostrei minha sala aqui. E é isso. Até o próximo vídeo.